Sessão de julgamento e sentença. Então aqui a gente está finalizando o processo penal militar. Percebam, a sentença vai ser o último ato. Então a gente já está indo para o final. Vamos formar uma sessão de julgamento e sentença, está aqui no artigo 431 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. O julgamento ele vai poder ser adiado uma vez, no caso de falta de comparecimento do acusado solto. Na segunda falta, ele vai ser feito a sua revelia. Então, quando eu falei da revelia para vocês em sede processual, ela também funciona aqui na sessão de julgamento e sentença. Então, o acusado, ele sabe, ele foi intimado que na data tal vai ter julgamento e sentença e ele não comparece injustificadamente. Na segunda falta, ele vai ter julgamento à sua revelia. Obviamente que com a presença do seu advogado, né? Não tem como fazer a sessão de julgamento sem a presença do advogado. Ausente o advogado, ele vai ser adiado uma vez, na segunda falta vai ser substituído. Então, a parte ela vai escolher um advogado da sua confiança ou do contrário vai ser nomeado defensor público. Pode prosseguir apenas com o advogado, caso que o réu ele tiver com alguma enfermidade, por exemplo, não tem problema, pode prosseguir na presença do defensor, vai estar garantido nesse caso a ampla defesa do indivíduo. Iniciou a sessão. O que vai acontecer? O escrivão ele vai ler a denúncia e se tiver algum aditamento dessa denúncia, a gente vai verificar depois o que é o aditamento, vai ler exame de corpo de delito e perícias, então ele vai ler as questões que envolvem inclusive lá o inquérito policial, vai ler interrogatório e vai ler qualquer outra peça que julgar importante. Então, uma careação, algum documento aqui que foi juntado de, por exemplo, mídias sociais, ele vai ler durante a abertura da sessão. Quando ele terminar essa leitura, então após terminar a leitura, o MP vai apresentar a sustentação das alegações escritas por 3 horas. Então entendam aqui a marcha. O Ministério Público lá atrás apresentou as alegações escritas, naquele prazo que a gente verificou que ele tinha. Além de apresentar as alegações escritas, aqui na sessão de julgamento ele vai poder sustentar de forma oral essas alegações escritas. Tá? Isso é parecido com o que a gente tem lá no rito do Tribunal do Júri, com a sustentação oral. Pelo prazo de 3 horas. Esses prazos, pessoal, esses horários, esses dias, esses números, vocês vão ter que memorizar. Tá? Infelizmente, vocês vão ter que memorizar, porque isso aqui comumente cai em concurso. Tá? Então, eu não tenho como ser negligente com vocês aqui, né? Eu assumi o compromisso de falar a verdade para vocês. A minha preocupação é que vocês passem no concurso, que vocês consigam fazer dessa matéria, que é uma matéria complicada, não é uma matéria fácil, que ela faça a diferença para vocês. E para que eu consiga alcançar esse objetivo, eu tenho que ser sincero com vocês. Então não adianta eu vir aqui e querer dar uma aulinha mentirosa para vocês, mas que seja mais agradável e que isso acabe refletindo na não aprovação. Então eu tenho que ser sincero e falar. Cai e vocês têm que fazer uma tabelinha para memorizar. Tá? Então o MP vai ter esse prazo de 3 horas para que sustente de forma oral as suas alegações escritas. A defesa, obviamente, tem o mesmo direito. Vai poder apresentar por 3 horas. E vai ser depois, pessoal. Lembrem, primeira acusação, depois defesa. Se o interrogatório é o último ato, justamente porque está protegendo o exercício de defesa, eu não tenho como a defesa aceitar que a defesa fale antes da acusação. Então ela vai ter o mesmo direito de 3 horas depois da acusação. Réplica e tréplica. Vou poder ter réplica, então a defesa vai poder, o Ministério Público vai poder falar depois da defesa, e a defesa vai poder falar novamente numa tréplica, por tempo não excedente a 1 hora para cada um. Tá? Então eu vou ter 3 e 3 aqui, 3 horas para cada um, ou seja, 6 horas, mais 1 hora para cada um. Então 8 horas basicamente vai durar essa sessão. E o assistente ele vai ter metade do prazo concedido ao procurador para acusação e a réplica. Então, se eu tenho assistente de acusação, ele vai também ter metade do prazo e, obviamente, eu vou ter acrescido o prazo aqui para defesa se eu tiver manifestação de assistência.